e a gente está com pouquíssimos pacientes, e nas enfermarias também muito pouco, mas o que a gente tem visto são duas coisas que são importantes a gente prestar atenção. A primeira é que agora a gente tem visto muito mais casos em jovens, porque a segunda coisa que é importante, estão se expondo muito. Esses dias eu estava indo para a Unicamp e passei pelo Castelo, e eu estava no carro de máscara, e todo mundo na rua sem máscara. Então, parece que o pessoal esqueceu. Doutor, eu acho que tem, assim, a gente ainda não tem uma confirmação disso, porque é tudo muito novo, mas acho que tem um fator psicológico em ação na sociedade, né? Tanto a questão do ódio, que está tendo muito, assim, casos de rompantes, de ira descontrolada, quanto essa situação de uma estafa emocional que leva a uma ação dessa forma, de não ligar para mais nada. Exatamente. Entendeu? Então assim, isso a gente chama isso tem sido uma coisa muito comum, estranha, mas está acontecendo. Eu acredito que isso é mais um fator de um reflexo de uma situação de enfermidade, eu acho, acredito. Exatamente. Vai ser caso de estudo isso aí, eu acho. Tem alguns quadros psiquiátricos ou até psicológicos, não psiquiátricos, de fases da vida, e a gente isso vê muito claramente em algumas situações de grande estresse, que é a negação da situação. Então, muita gente está negando e acha que assim, não vai acontecer comigo. Então, a gente precisa tomar cuidado. E o vírus, ele tem essa questão de por ele ser invisível, né? A gente não vê ele, as pessoas, elas tendem a ir relaxando as restrições, né? Mas muito boa sua fala. E eu aproveito para perguntar, com respeito a essa questão dos jovens, como tem sido a reação dos jovens? É aquela que está dentro de um padrão assim mesmo de pelo menos o organismo reagir bem, ou a gente está tendo um quadro assim preocupante, tirando as comorbidades de jovens que têm comorbidades, mas como que tá? Então, a gente tem visto muitos pacientes com quadros leves, tá? Muitas vezes o diagnóstico é feito porque teve uma suspeita de contato, como o senhor estava falando aí, teve contato com alguém e de repente aparece, mas o teste positivo muito pouco sintomático. Mas a gente tem visto também casos graves em indivíduos mais jovens, sem comorbidade. Sem comorbidade. Então, é para prestar atenção. E uma coisa que me chamou a atenção, como os cursos na Unicamp, a maioria continua online, mas o meu curso agora é presencial, já tem pelo menos 2, quase 3 semanas, que eu voltei aí para o Hospital de Sumaré, onde eu trabalho também com aluno lá. E, pastor, é incrível, os residentes, que são médicos já formados há 2 anos, essa semana eu perdi até as estribeiras lá. Boa mineira, né? Porque eu tive que dar uma bronca. Eles não usam máscara dentro do hospital, e a área que eu fico Meu tem Deus. Covid. Eles não usam. É incrível. Doutora, muito obrigado. Obrigado aí pelas informações. É bom a gente saber como que as coisas estão, porque parece que Campinas vai abrir uma nova fase vai entrar agora, né? Então, a gente precisa ter todos esses cuidados, né, gente? Não que não saia às ruas, mas em saindo, todo cuidado com os mais velhos ao nosso redor, né? A gente ter esse cuidado aí. Minha gente, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui à classe de Doutrina Cristã. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, muita saudade de todos vocês, muitas saudades da Uda aí que está falando, muita saudade de todos vocês. Um bom dia carinhoso aí para todos, para Adriana, Aide, Berenice, Cecília, meu querido amigo Eládio, Eliana, Ellison, Aúda, Leda, querida Leda, que nos ajuda tanto, a minha mãezinha, que está aqui, Dona Lúcia,
Marçal, Maria Emília, Marli, Neuza, Pati, Priscila, Renê. O Renê fez aniversário essa semana, né, Renê? Feliz aniversário para você, meu amigão. Rutinha, Ruth Castelnovo, Samuel Oliveira, nosso professor querido, doutora Sara, nossa professora também, Terezinha, Thaís Nani e Wanda Silva. Nós vamos começar a nossa aula, então, com uma oração, pedir para Deus nos abençoar aqui na nossa aula dessa manhã, e eu vou pedir aqui, deixa eu ver quem que eu peço aqui para fazer a oração. Ô Priscila, você está em movimento aí, está no carro aí, mas eu acho que você não está dirigindo. Se você puder orar para nós, Priscila, se você não estiver dirigindo, viu? Se estiver dirigindo, tá bom? Mas isso não ora não, mas se você puder orar para nós aí para a gente começar a aula, tem como você orar para nós aí, Priscila? Vê se você consegue abrir o áudio e orar aí. Se não tiver jeito, não tem problema não, peço outra pessoa. Oi, vou tentar aqui. Não, então tá bom. A gente está voltando à igreja agora. E aí, meu amigo Eduardo, tudo bom? Tá aí, todo bonitão, né? Coisa boa. Ora então para nós, Priscila. Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais esse dia, por essa manhã, pela oportunidade, ó Pai, de termos ido na sua casa, de estarmos na tua presença. Te agradecemos também, Senhor, pela oportunidade de podermos ouvir mais uma vez a tua palavra, de podermos aprender mais. Pedimos que o Senhor esteja falando no nosso coração nessa manhã, colocando as palavras, ó Pai, o Senhor quer que nós ouçamos, ó Pai, as bocas do pastor Alexandre, ó Pai, que teu Espírito Santo age através da vida dele, possamos ser abençoados nessa manhã, Pai. Sim, Deus. Pedimos também proteção aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos amigos. O Senhor nos livre, ó Pai, dessa doença e tantas outras doenças que nós guarde também do mal, fortaleça a cabeça da nossa fé. Em nome de Jesus, oramos. Em nome de nosso Pai. Amém. Ô Priscila, essa aqui é a oração imprecatória, viu? Essa é a oração da confiança. Eu não entendi nada que você falou, mas como eu confio em você, eu estou dizendo amém no final. Ai, coisa boa. Gente, muito bom a gente poder estar aqui nessa manhã. E são os desafios da internet, né? Mas obrigado a Priscila aí pela oração. É sempre muito bom a gente poder estar junto. Meus queridos, nós vamos então abrir a escritura. Nós vamos dar sequência à nossa aula que a gente começou na semana passada, na qual a gente começou a falar aí sobre as últimas coisas. Um dos assuntos certamente mais interessantes do que envolve a vida cristã e certamente tema de muitas dúvidas para todos nós. E a gente, então, vai abrir no livro de Apocalipse, capítulo 20, tá? Vamos fazer uma leitura um pouco extensa aqui para a gente começar. Eu não sei se vocês já leram a Bíblia toda, mas esse texto aqui é um dos textos mais bonitos da Bíblia, que está lá a partir do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, e nós vamos ler até o capítulo 22, verso 5, tá? Então, a gente vai pegar um finalzinho do capítulo 20, o capítulo 21 inteiro e um pedacinho do capítulo 22. Preste atenção nesse texto, tá bom? Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15... 20, a partir do versículo 11, e vamos até o 22, 5, tá? Eu vou ler aqui para fazer uma leitura mais objetiva e rápida, mas abre aí seu texto, o texto da palavra de Deus, texto sagrado, a gente poder pensar sobre ele aqui nesta manhã, tá bom? Deixa eu só organizar aqui, enquanto vocês estão abrindo o texto, deixa eu organizar aqui minha tela aqui para escrever aqui para vocês, aqui, compartilhar aqui o que eu vou escrever com vocês aqui nessa manhã, tá bom? Só um instantezinho aqui, enquanto eu organizo aqui essa coisa da tela. Muito bem. Muito bem, muito bem. Abriram aí? Apocalipse, capítulo 20, e nós vamos aqui ler a partir do verso 11. Presta atenção nesse texto, gente. Tem texto da Escritura que a gente tem que saborear eles, assim, sabe? Saborear. Esse aqui é o Maranata, mas o Maranata na concretização de tudo. Olha o que o texto diz. 20 a partir do versículo 11. Esse tipo de texto, eu só de bater os olhos aqui, eu já me emociono. Mas
Leia, preste atenção nesse texto aqui. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 até o 22, 5. Diz assim, ó. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e de largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais.
Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus as iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Ah, meus irmãos, que delícia ler esse texto nessa manhã. Texto que fala sobre algo extremamente importante para nós, que é o tema da nossa aula dessa manhã. Nós estamos falando aqui sobre... Eu vou abrir aqui agora, compartilhar aqui a minha tela aqui do Paint aqui, para eu poder escrever para vocês, tá bom? Só um instante. Compartilhar a tela inteira. Vamos lá, compartilhar com vocês. Então a gente está falando aqui, né, sobre as últimas coisas, né? As últimas coisas. E nós falamos aqui na semana passada sobre... só salvar aqui com uma corzinha mais bonitinha. Vou colocar vermelho, tá bom. Nós falamos aqui na semana passada sobre... o primeiro assunto nosso aqui foi sobre a morte e ressurreição, né? Acredito que nós trabalhamos aqui bastante coisas interessantes. Inclusive, nós falamos aqui sobre... um tema das lendas que existem sobre a volta de Jesus, né? Falamos sobre aniquilacionismo, sobre, né, todo mundo ser salvo, né? E isso foi o nosso assunto aqui na semana passada. E agora a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje a volta de Cristo, né? A volta de Jesus Cristo. Tá bom? Eu quero trabalhar esse tema aqui com vocês aqui. Sei que o pastor Aranha trabalhou esse tema em alguns aspectos. A gente tinha combinado, né? E ele, então, fez como que uma introdução, abordando vários assuntos. Eu aqui vou tentar aqui dar sequência sobre esses assuntos, né? A segunda volta de Jesus Cristo. Esse aqui vai ser o nosso assunto aqui nessa manhã, especificamente. A gente começa, evidentemente, falando sobre essa questão tão importante para nós, que é
olharmos aqui o que a Escritura diz sobre isso, né? Eu comecei falando esse texto aqui para vocês porque esse texto que eu comentei aqui com vocês, ele é um texto fundamental para nós aqui. Nós, muitas vezes, quando trabalhamos a questão da volta de Jesus, a gente sempre olha para as promessas que anunciam, mas a gente se esquece de olhar para o livro de Apocalipse e perceber ali o que o livro de Apocalipse fala do cumprimento, né? Isso preencheu nosso coração de expectativa e esperança, né? Nós somos, e aí que eu começo fazendo essa observação, essa crítica, nós somos o povo da esperança, nós somos o povo que, como eu disse na aula passada, olha para o céu aguardando a volta de Jesus. Nós lemos aqui o texto na semana passada do livro de Atos, na qual os anjos se colocaram do lado de Jesus e falaram assim, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, ele vai voltar. E uma coisa que me chama a atenção sobre a volta de Jesus é o quanto que nós temos perdido de vista as mensagens sobre isso. Vocês já repararam que a gente praticamente não trabalha mais temas sobre isso? James Candius, tem uma imagem aí que tá no banheiro aí, viu? Desliga a câmera aí, desliga a câmera aí. Tá aparecendo imagem no banheiro aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo desligar a câmera aqui do Djalma Scandiuzzi aqui, gente. Tá aparecendo, é no quarto? Onde tá essa câmera aí, gente? Desliga a câmera aí. Aê, Scandiuzzi, agora consertou. Muito bem. Então, como eu tava falando aqui para vocês aqui, e aí, para mim, essa é uma perspectiva muito importante para a gente poder analisar, quando a gente olha para essa característica que fala sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é um tema sensacional para todos nós. E como eu estava falando assim, a gente reparem para vocês verem, o quanto de pouco, isso é uma crítica ao cristianismo de uma forma geral e, evidentemente, respinga em nós presbiterianos. Veja quão poucas pregações sobre a volta de Jesus nós ouvimos hoje em dia. Já reparou quão poucas pregações falam sobre a volta de Jesus? A igreja aqui de Campinas, eu elogiei ela aqui na semana passada e reitero esse elogio, porque toda Santa Ceia, pastor Aranha pega e fala assim, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas repara para você ver o quanto que nós ouvimos poucas pregações. Você lembra a última vez que você viu uma pregação, culto, domingo à noite, pregação sobre a volta de Jesus? Você se lembra? Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação falando sobre a volta de Jesus? Entendeu? Aí o que acontece? Quando nós pensamos sobre isso, a gente tem que ter essa perspectiva, porque a volta de Jesus tem que ser uma coisa que tem que estar no nosso escopo, na nossa visão. Por quê? Por que no nosso escopo, na nossa visão? Porque a volta de Jesus é um tema que diz respeito às nossas vidas. É a maior esperança do nosso coração. Agora, quando a gente pensa nessa questão da esperança, a gente tem que pensar nela na perspectiva correta, ok? Qual que é a perspectiva correta? As interpretações corretas, porque esse é um assunto também que gera muita má interpretação. Quando a gente fala de muita má interpretação, a gente está falando de observações errôneas sobre esse tema. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui, qual que é o ângulo que a gente tem que pensar aqui sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Nós temos que ter um olhar aqui da Escritura, porque esse assunto é um assunto que gera muitas interpretações. Até porque dos textos bíblicos que falam sobre isso, e porque é uma coisa que a gente está aguardando. E a gente tem várias formas, né? A doutora Sara falou aí de um sintoma que o pessoal tem aí, que é a questão de começar a negar as coisas, não o sintoma psicológico, né? A gente tem um grupo que começa a deixar de lado, porque o assunto é difícil. Temos grupos que interpretam de formas bastante complexo esse assunto. Tem pessoas que então assim, tem pessoas que trabalham de uma forma assim extremamente também assim, sabe, simplista a coisa, e a gente precisa olhar para isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Eu estou compartilhando, eu estou aqui falando que compartilhei, mas não compartilhei a tela com vocês. Então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu quero anotar aqui algumas coisas para vocês verem aqui, tá bom? Está compartilhado agora. Então, aqui, a segunda volta de Cristo. Deixa eu começar aqui, para a gente começar, além do texto que a gente leu aqui de Apocalipse, que fala sobre essa conclusão de que Jesus volta e de que no reino de Jesus ele enxugará do olho toda lágrima, é um lugar onde não entra maldição, que nós vamos contemplar isso tudo que está sendo determinado, que é anunciado aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui alguns textos, como a Escritura trabalhou isso para nós, tá bom? E além do livro de Apocalipse, para deixar aqui alguns comentários, a gente trabalhar aqui, pelo menos um esclarecimento, para você ter uma noção de como que a gente enxerga isso, tá? 1 Tessalonicenses 4. Abra aí para nós aí, 1 Tessalonicenses 4.
Alguém abra para nós aí, 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 16, 17. Leia para nós aí, quem encontrar aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abre o microfone e lê para nós aí, 13 a 17. Não. Pode ler aí. Quem não, 13 a 17? 13 a 17? Pulo 15, viu, Rutinha? Rutinha, pulo 15. Tá. 13, 14, 16, 17, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, viu? Não segunda. Não, estou na primeira. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ah, é muito lindo, né? Maravilha, essa parte foi minha. É muito lindo, e todos os textos que falam sobre a segunda volta de Jesus são lindos. O que está acontecendo aqui na igreja de Tessalônica, né? Paulo está escrevendo aquela igreja porque era uma igreja, assim, que tinha uma vida muito, assim, das igrejas primitivas, a igreja de Tessalônica é uma das igrejas que tem, assim, uma vida cristã muito, muito autêntica, né? O apóstolo Paulo está trabalhando, está tendo oportunidade, enquanto com outras igrejas ele precisou correr para tampar problemas que as igrejas estavam enfrentando. Com a igreja de Tessalônica, Paulo conseguiu trabalhar temáticas muito, muito amplas. Tanto é que depois ele até fala assim, gente, vamos trabalhar, porque vocês estão tão na expectativa da volta de Jesus que vocês esqueceram de trabalhar. Então, Jesus vai voltar, mas a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas Paulo tem essa oportunidade de trabalhar essa temática linda com eles, que é sobre a volta de Jesus. E essa é uma temática que tem que estar em voga, que tem que estar em evidência no nosso coração. Veja bem, pelo olhar correto, eu quero trazer isso aqui para vocês aqui nessa manhã. Primeiro que eu li o texto de Apocalipse, falando do cumprimento, ali é um texto que fala todo o cumprimento, eu vou voltar em Apocalipse daqui a alguns minutinhos, mas eu quero ler esses textos com vocês aqui do que tanto Jesus quanto os apóstolos falaram sobre isso. Então vamos lá para os textos. Agora alguém abra lá em João 14, de 1 a 3, é Jesus falando. Alguém lê para nós aí. E aí, quem puder, já abre aí Atos 1, 10 e 11. São textos curtinhos, tá bom? Lucas 21, versos 25 e 26, tá? Mateus 24, 36 e Mateus 24, 42. Quem puder já abrir esses textos, abre aí para nós aí, por favor. João 14, 1 a 3. Quem achou aí para nós aí? Lê para nós aí, por favor. Não se turbe o vosso coração e credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Muito bem. Atos 1, 10 e 11. Pode ler, gente, senão me enrola a vida aqui. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, do que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Muito bem, esse texto nós lemos na semana passada. Agora outro irmão leia lá Lucas 21, 25 e 26, por favor. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Muito bem, doutora.
Agora, Mateus 24, 36, e a pessoa que abrir Mateus 24, 36, já leia também Mateus 24, 42. Abre o microfone aí, Mateus 24, 36 e Mateus 24, 42. Quem encontrar, leia para nós aí, por favor. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Muito bem, minha gente. Então, nós temos aqui, então, formas que a Escritura apresenta para nós acerca dessa temática. Na verdade, a Escritura está apresentando para nós essa realidade, e toda a Escritura em harmonia fala sobre a volta de Jesus. Nós temos aqui Jesus anunciando a sua volta quando ele está aqui no seu ministério. Jesus sobe aos céus, os anjos vêm e falam assim, olha, esse Jesus que subiu, vocês vão ver ele voltar. Jesus dá exemplos de como, do que vai acontecer, ele faz citações de como serão as coisas quando ele voltar. E nós temos depois a igreja primitiva tratando esse assunto, especialmente Paulo, quando ele tem a oportunidade de tratar esse assunto, quando ele está ali com uma igreja que está mais tranquila e ele consegue abordar esses temas, não apenas correndo ali para resolver problemas que as igrejas estavam tendo por causa de ataques que a igreja sofria. Então ele consegue, a igreja de Tessalônica, trabalhar essa temática. E aí, disso surgem muitas teses. Disso surgem muitas observações, e é o que eu falei na aula passada. O nosso problema com respeito ao estudo de a volta de Jesus, ou as últimas coisas, é que muitas vezes, e a gente vai perceber isso, é que nós temos na nossa mente um retalho de informações que a gente acaba costurando, e aí a gente acaba se perdendo nisso aí. Qual que é a interpretação? E essa é a pergunta que eu quero deixar com vocês aqui nessa manhã. Qual que é a interpretação, então, que a gente segue? Nós temos correntes de interpretação sobre a volta de Jesus, tá? E nós adotamos a Igreja Reformada, vocês podem anotar isso aí, tá bom? A Igreja Reformada adota como posição oficial, na perspectiva de interpretação das últimas coisas e referente à volta de Jesus, a posição que a Igreja Reformada, consequentemente a Igreja Presbiteriana, adota como oficial é a posição amilenista, ou nós somos amilenistas. Amilenismo é a nossa visão acerca da volta de Jesus. Por quê? Primeiro, a gente acredita na volta de Jesus, tá bom? Só perguntar uma coisa aqui. Todo mundo acredita na volta de Jesus, né? Só para a gente equalizar aqui, né? Todo mundo, né? Amém? Eu sinto um amém aí na sua sala aí, meu irmão. Amém. Nós acreditamos na volta de Jesus. Segunda coisa, a pergunta é como se dará a volta de Jesus? E aí nós temos 3 correntes de interpretação sobre a volta de Jesus, que é o pré-milenismo. Então, prestem bem atenção, deixa eu interromper aqui para comentar isso aqui, olhando nos olhos de vocês aqui nesse momento aqui, porque isso aqui precisa ser muito bem explicado. Nós temos 3 correntes de interpretação sobre a volta de Jesus. Veja bem, nós estamos aqui na classe de doutrina, tá? Classe de doutrina implica em dizer que a gente tem que estudar esse tema aqui. Nós temos que passar por esse tema, porque eu não quero ter aqui o risco de ter depois um irmão que está aqui na igreja presbiteriana, aí vem um pastor, prega lá, e na pregação fala sobre amilenismo, e a pessoa fala assim, eu não acredito nisso aí, como eu já vi às vezes, né? Eu já tive o desprazer de encontrar membro, confesso, da igreja que não acredita na eleição, né? Que é doutrina, que a gente confessa ela quando a gente está falando assim, você aceita ser membro da igreja, subscreve aqui a doutrina da igreja. Então, assim, é muito importante a classe de doutrina, a gente pensar nesses tópicos aqui, para que você não... Depois você assim, mas peraí, eu não sabia que a igreja pensava assim. Pois muito bem, a corrente que a igreja adota como corrente de perspectiva sobre a volta de Jesus, ela é amilenista. Tá? Existem 3 correntes: pré-milenista, pós-milenista e amilenista. E a pergunta é, o que difere uma da outra? Vamos, então, olhar. Pós-milenista. Vou começar aqui pela pós-milenista aqui, e aí eu compartilho com vocês aqui a tela novamente.
Pós-milenista. Já ouviram falar sobre pós-milenista? Tirando a Rutinha que gosta desse assunto aí, que é a primeira a falar, né? Rutinha Castel Novo, que ela já fala assim, eu sei que na aula passada já estava até dando palpite sobre isso já, né? Mas alguém aqui sabe, tirando a Rutinha que fez teologia, alguém aqui sabe o que é pós-milenismo? Já estudou essa doutrina do pós-milenismo? Não. Não! Pós-milenismo, né? O pós-milenismo é uma doutrina que interpreta, entre outras coisas, que vai haver um período chamado 1000 anos, definido, e nesse período de 1000 anos, porque o livro de Apocalipse fala sobre um período de 1000 anos, tá? Por isso que o milênio é uma coisa importante, porque lá no livro de Apocalipse há uma definição sobre 1000 anos, né? Um reinado de 1000 anos que Deus estabelece, que Jesus vai ter conosco, e aí a interpretação está justamente nessa volta de Jesus, como que dá esses 1000 anos aí que a Bíblia fala, que o livro de Apocalipse fala sobre esses 1000 anos do reinado de Cristo, tá? E aí o pós-milenismo fala que esses 1000 anos vão começar numa era, vai ter início, esses 1000 anos vão ter início quando começar uma sequência de conversões e avivamento que vai fazer com que o mundo vá ficando melhor, que o mundo vai ficando melhor, que o mundo vai ficando melhor, até chegar no momento em que o mundo está tão bom, que aí Jesus vem e volta, tá? Essa é a corrente aí pós-milenista. Deixa eu ler ela aqui de maneira bem técnica aqui para vocês poderem anotar aqui. Espera aí, onde está aqui? Aqui, pós-milenismo, né? Deixa eu ver a descrição aqui, né? Olha só. Acreditam que, vamos lá, o que o pós-milenista acredita? O reino de Deus é uma realidade presente, está aqui de modo terrestre no coração dos homens. O pós-milenista espera uma conversão de todas as nações antes que Cristo retorne à Terra. Então, para Jesus voltar, todo mundo tem que se converter. Lembra aquela expressão que você já ouviu assim, ó, se você não pregar para todo mundo, Jesus não volta? Isso é de uma visão pós-milenista, tá? Essa perspectiva assim, de que enquanto todo mundo não ficar sabendo de Jesus, Jesus não volta. Então, tá na nossa mão. O pós-milenista acredita nisso e acredita, ele vai além. Ele diz assim, ó, espera uma conversão de todos. Então, ele espera um avivamento e uma conversão de todos para que Jesus retorne à Terra. E aí, como que eles interpretam o milênio, né? Os 1000 anos que aparecem lá na Bíblia. O milênio é um período de paz na Terra, à medida que mais pessoas se submetem ao Evangelho, pois Satanás está preso. Essa é a perspectiva milenista, tá? Repito aqui para quem quiser anotar, tá bom? Acredita que o reino de Deus é uma realidade presente, nisso a gente se assemelha a eles, mas eu falo isso daqui depois. O pós-milenista espera uma conversão de todas as nações. Aqui. Todas as nações, antes que Cristo retorne. E vendo o tempo aqui, o tempo vai voando, né? Ô tempo! Deixa eu trabalhar. Antes que Cristo retorne. E milênio é um período de paz. Muito bem. Problemas. Isso vai em contramão. Tem um comentário de Hendrickson, que é de Erickson, Hendrickson comentou coisa. Ele diz assim, este é um conceito verdadeiramente revolucionário, porque dentro da história de estrada, a paz em escala mundial tem prevalecido em média somente cerca de a cada 15 anos. Eles acreditam que haverá um crescimento paulatino do reino de Deus. No fim do milênio haverá um período de apostasia. A segunda vinda de Jesus inaugurará a era final do estado final, tanto para crentes como para incrédulos. Os 1000 anos de Apocalipse são simbólicos. O pós-milenista acredita num reino terrestre de Cristo, mas com Cristo ausente ao invés de presente. As profecias são mais literais e mais predominantemente simbólicas. O que é o problema do pós-milenismo, meus irmãos? Por que a gente não acredita no pós-milenismo?
né? Por que o pós-milenismo não é uma doutrina que a gente aceita ela como uma doutrina que é uma corrente que a gente adota como oficial? Primeiro, porque se você olhar para as profecias de Jesus, Jesus fala que vai ficar bom ou que vai ficar ruim no final? À medida que for antecedendo a volta dele, vai ficar bom ou vai ficar ruim? Então, esse é o grande problema com o pós-milenismo. O pós-milenismo diz que as coisas vão começar a melhorar. Vai ter um período de 1000 anos de paz. O Erickson comenta um negócio que é sensacional. Período de paz na humanidade não passou 15 anos. A cada 15 anos o povo arranja confusão. Vocês estão vendo aí a confusão entre China e os Estados Unidos, né? O que seria aí o segundo pós-milenista aí, que haveria a conversão das nações, as nações se renderiam, humanamente falando, sem a volta de Jesus, as nações se renderiam a Cristo. Então, isso é uma perspectiva que a gente tem aqui do pós-milenista. Nosso problema com a doutrina pós-milenista é que a gente não acredita que as coisas vão melhorar, a gente acredita que as coisas vão caminhar. À medida que for caminhando, que anteceder a volta de Jesus, a tendência, ao invés de melhorar, a tendência é piorar. Ok? E isso é uma coisa muito importante. Não sei se vocês lembram ano passado, 2019, né? 2019 foi um ano difícil. Vocês lembram 2019? Difícil, gente. Muita dificuldade, muita morte, muito problema, muita coisa ruim acontecendo. Aí as pessoas falando assim, nossa, eu tô doido para chegar 2020 logo. Vocês lembram disso? Eu cansei de ver nas redes sociais, pessoas falando assim, talvez até você que tá me vendo aqui, talvez até eu tenha falado, gente, eu tô doido para 2020, só acaba logo 2019 tá muito difícil, 2019 tá muito difícil. Meu amigo, chegou 2020, 2020 pegou 2019, colocou no bolso assim, vocês achavam que 2019 era difícil? Então toma aqui 2020, toma aqui, ó. E se você olhar para a história da humanidade, as dificuldades elas vão aumentando ao longo dos anos. Isso é histórico também. E a Escritura diz que a tendência é que as coisas piorem antes da volta de Jesus. Olhando pela perspectiva escriturística, tá bom? Um outro argumento, agora a gente quer 2021. Aí só Deus é que sabe 2021, meus amigos. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu acho que essa tem que ser a nossa postura sempre. Sabe o que eu quero? A volta de Jesus. A gente tem que ter essa perspectiva de coração. E aqui um comentário muito importante que a Neuza fez, porque me permite abrir um parênteses aqui. Qual que é o nosso problema com respeito à volta de Jesus? Primeiro, a gente sabe que a volta de Jesus é certeza de paz. Então, eu tenho que colocar meu coração na certeza de paz plena na volta de Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente às vezes tem uma dificuldade com a volta de Jesus, porque quando a gente pensa na volta de Jesus, a gente tem um apego aqui com essa terra. Repare para você ver que a gente é apegado aqui com essa humanidade, com essa terra. Tanto somos apegados que o ser humano várias vezes tentou fazer daqui da terra o céu. Vou dar um exemplo aqui, não é uma crítica, mas é uma constatação. Existem alguns condomínios no Brasil, condomínios fechados no Brasil, que são uma tentativa de fazer aqui do lugar mais seguro. Para quê? Porque você não precisa de mais nada, você não precisa sair daqui. Porque aquele lugar ali é a segurança total aqui na Terra. Porque é protegido, porque é resguardado, porque você está ali com os que você ama, porque o perigo está do lado de fora. Não deixa de ser o coração humano buscando uma segurança aqui nesse mundo de inseguranças. E a grande lição que a gente tem com respeito a isso, e não é uma crítica, porque eu também procuro segurança, eu moro num apartamento que eu procuro segurança também, não estou criticando, mas eu estou observando como que o nosso coração ele tem uma tendência de querer se enraizar aqui nessa terra aqui. A gente querer segurança plena aqui nessa terra. Isso nunca vai acontecer, meu irmão. Isso nunca vai acontecer, minha irmã. Segurança, paz, pleno, somente na eternidade. Deixa eu seguir aqui, porque eu preciso explicar agora também o que é o pré-milenismo. Vamos lá, vamos seguindo aqui, porque senão eu não quero perder aqui meus alunos aqui, o interesse dos meus alunos aqui no meu assunto, tá bom? Vamos lá. Pré-milenismo explicado, pós-milenismo explicado, perdão, pré-milenismo. Pré-milenismo eu deixei ele aqui em segundo lugar, porque o pré-milenismo é o mais disseminado pelas lendas urbanas, teológicas que existem por aí.
Porque geralmente as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas têm essa visão de mundo. Eles são pré-milenistas. Existe o pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista. Deixa eu falar aqui então sobre os pré-milenistas. Deixa eu só passar aqui para falar certinho aqui para vocês sobre pré-milenismo. Primeiro, o pré-milenismo histórico, para vocês entenderem aqui. Olha só, o que o pré-milenismo histórico afirma? Eles afirmam o seguinte, que após a segunda vinda de Cristo, preste atenção, após a segunda vinda de Cristo, ele reinará literalmente por 1000 anos sobre a terra, antes da consumação final do propósito redentivo de Deus nos novos céus e na nova terra. Segundo o pré-milenismo histórico, a situação do mundo piora cada vez mais até a volta de Cristo, quando Jesus implantará o seu reino, o reino de Deus, um reino tipicamente eclesiástico, através do qual reinarão todos os salvos de todas as eras. Neste reino não haverá distinção entre Israel e igreja, mas Cristo reinará sobre a igreja universal, composta tanto de judeus como de gentios. Ok? Essa é uma característica do pré-milenista. Por isso essa palavra, pré-milenista. Ele diz que Jesus virá novamente, na segunda volta de Jesus, e ele vai reinar literalmente, ok? Deixa eu anotar aqui. Afirma que Cristo reinará literalmente por 1000 anos sobre a terra. Então, deixa eu colocar aqui na frente aqui o histórico. Tá? Esse é o pré-milenismo histórico. Essa perspectiva é uma perspectiva que é adotada por neopentecostais e pentecostais. Eles acreditam piamente nessa perspectiva de que Jesus vai reinar literalmente por 1000 anos aqui nessa terra. Ele virá, e isso, gente, só para você entender o que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã, isso ainda não é o fim, é um período antes do fim. Então, presta bem atenção. Não será o fim. É Jesus vindo, ok? Ele reina por 1000 anos, e esse reino de 1000 anos é ele reinando sobre as nações aqui da terra, 1000 anos, literalmente. Aí, depois desses 1000 anos que ele reina literalmente, tá bom? Aí vem o fim. Oh, coisa boa, a gente está tendo aqui algumas pessoas queridas aqui, fazia tempo que eu não via, estou vendo a Sara aqui, querida Sara Teixeira. Seja bem-vinda, Sarinha, saudade de você, que honra te ver aqui, minha amiga, saudades. Entende? Então, pré-milenismo fala sobre isso, pré-milenismo histórico. Jesus vai vir, a gente vê ele vindo, ele chega ali em Jerusalém, é o lugar da vinda dele, Megido ali, tem um campo de Megido, e ele chega ali naquele lugar, e quando ele coloca a planta dos pés naquele lugar, ele instala o reino de 1000 anos. E esse reino de 1000 anos é literal, Jesus reinando aqui nessa terra, mas, gente, presta atenção no detalhe, sem acabar tudo. Ele reina, ele vai ser o rei do planeta, rei dos povos, rei dos povos, e ainda nesse período vai ter possibilidade de conversão, ele vai mostrar como que é o reino justo dele, então vai ficar aqui na terra ainda salvo e perdido, com Jesus reinando, essa coisa aí que é o pré-milenismo histórico. Eu acho, assim, sendo bem simples com vocês, uma grande salada isso aí e confuso. Tá? Eu acho confuso, eu acho que a Bíblia não dá essas margens para essas coisas não, mas tem gente que acredita piamente nisso, inclusive por causa sabe aqueles cristãos que levantam a bandeira de Israel, porque eles acreditam nesse reino de Israel terreno, Jesus como rei de Israel, governando sobre todos os povos. É por isso que nós presbiterianos, amamos Israel, mas nós não temos esse apego com Israel que muitos povos têm. Já viu? De ficar levantando bandeira de Israel, não sei o quê. Gente, eu amo Israel por causa da sua história, do judaísmo, do cristianismo, como sendo o berço do cristianismo. Amo Israel como uma nação que ao longo dos séculos Deus preservou essa nação. Amo judeus,
mas não tenho perspectivas escatológicas como alguns têm com os judeus, de Jesus voltar e reinar a partir dos judeus. Entendeu? Tem, tá? Vamos lá para o próximo aí, que ainda não terminei, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Ainda tem o dispensacionalista. Você achou que tinha acabado? Não. Tem o pré-milenismo dispensacionalista. Aí entra o que alguns, inclusive muitos, creem nesse negócio aí. Jesus vai vir primeiramente em secreto. Deixa eu ler aqui para vocês. Ai. Tem gente que acredita nisso com todas as letras e a gente pode ser confrontado sobre isso aqui nessa manhã, tá? Pré-milenismo. Deixa eu definir aqui. A volta de Jesus está dividida em duas fases, tá? Jesus volta em duas fases. Resumindo aqui, o pré-milenismo dispensacionalista. Jesus volta em duas fases. Na verdade, são três, tá? Mas eu vou ficar só nas duas fases para vocês entenderem. Sendo a primeira de forma secreta. O que é a forma secreta? Essa eu tenho certeza que você já ouviu. E essa é a lenda urbana mais pregada e que muita gente crê. Jesus volta primeiro de forma secreta. Como que é a forma secreta? Alguém aí sabe? Como que é a forma secreta que Jesus volta no primeiro momento? Alguém aí quer falar? Eu achei que tinha compartilhado a tela, não tinha. Quer falar, Rutinha? Rutinha, se você quiser falar, que a Rutinha, ela gosta de falar. Jesus volta de forma secreta no primeiro momento. Sabe como é que é a forma secreta? Tenho certeza que você já ouviu isso, só que agora eu estou explicando para vocês. Sabe como é que é a primeira volta secreta de Jesus? Você já ouviu aquela musiquinha? O mercado está vazio. Olha, já que você falou meu nome, Citei vosso nome, Rutinha, mas é rápido. Com certeza eu já ouvi, porque eu fiz o seminário inteiro como os homens fazem, mas a presbiteriana não deixa a mulher ser pastora. Graças a Deus, né, minha irmã? Louvado seja Deus por isso. Então, mas acontece que eu tenho 67 anos, então nem tudo que eu ouvi nessa vida eu trago ainda para o presente. Então, neste momento, por favor, explique, que a sua explicação será muito bem-vinda. Muito obrigado, Rutinha. Eu achei que você... Mas você falou na outra aula sobre isso, Rutinha. É que você não está sabendo, é que você assim, ó... Eu vou ligar para você, você já vai saber. Você já vai saber. Fica tranquila, você já vai saber. Você vai lembrar agora. Ó, a segunda volta secreta de Jesus, você falou na outra aula, Rutinha, por isso que eu perguntei para você. Arrebatamento. Essa é a volta secreta de Jesus. Já ouviram isso? Uma pessoa está lá no avião, um vai e outro fica. Já ouviram falar aquele filme Deixados para Trás? A novela Apocalipse, que acabou de passar aí na Record. E todos os filmes que fizeram descrição sobre a volta de Jesus, elas seguem essa linha de interpretação, que é a pré-milenista dispensacionalista, que a volta de Jesus ela se dá num primeiro momento com esse arrebatamento secreto. Jesus volta para os seus eleitos, ou para os salvos. E é aquela coisa que aparece no filme, né? A pessoa está lá num campo, de repente está dentro de uma casa, aqui, 5 pessoas dentro de uma casa, 3 desaparece. O arrebatamento. Tá um carro andando, o avião tá andando, dentro do avião desaparece 10 pessoas. Tá lá no mercado, é aquela música, né? O mercado está vazio. Eu não sei a música. Vocês lembram dessa música? Fala sobre isso. E é uma doutrina que foi disseminada de maneira muito ampla. E como os assuntos da volta de Jesus são complexos, a gente faz um retalho, tá? Veja como a gente faz um retalho. A gente pega um retalho de pós-milenista, pega um retalho de pré-milenista, pega um retalho de pré-milenista histórico e vira uma salada na cabeça e acha que é aquilo ali. É igual um pastor uma vez uma pessoa foi chegar para aconselhar com um pastor lá em Goiás, e aí ele foi contando os problemas e tal, e o pastor percebeu que na cabeça dele estava uma salada das coisas de Deus, sabe? Aí ele falou assim, então, meu irmão, faz uma oração aí pra mim, pediu pro cara orar. Aí o cara começou a orar, gente, e falava bagunça assim na oração dele, e falava, porque Jesus, quando você veio aqui nessa terra, porque o sangue do Pai foi derramado na minha vida, e é o seguinte, meu pai, e começou a falar um monte de besteira assim, né? Aí quando terminou a oração, o pastor pegou e falou assim, eu sei qual que é o seu problema.
Seu problema é que você nunca estudou a Bíblia para entender as coisas. Sua cabeça está tudo bagunçado. Muitas vezes, a verdade é que nós, quando falamos desse assunto, veja que é um assunto que a gente quase não comenta. O assunto ele é difícil. O assunto, às vezes, ele é maçante, porque ele é delicado, tem que ser explicado certinho. E o assunto, às vezes, a gente faz um retalho na nossa cabeça. A gente, por exemplo, a gente tem essa perspectiva aí do arrebatamento. Mas pode ter gente pensando assim, mas pastor, eu acreditava que ia ser assim. Não, mas eu acreditava que as coisas iam ficar boas. E assim, a gente vai misturando as coisas e a gente vai tendo conceitos, às vezes, equivocados. Bem, uma coisa importante para se dizer. A gente está falando aqui, e a gente precisa ser honesto aqui na nossa interpretação, tá? A corrente que nós adotamos, eu vou explicar ela ainda, dá tempo de explicar ela, é a corrente amilenista. Entretanto, a gente tem um ponto aqui que a gente precisa ponderar importante aqui. Jesus já voltou? Não. Né? Portanto, o presbiteriano sempre fala isso. Qualquer uma das três correntes aí pode estar certa. Ok? Porque não voltou, não aconteceu ainda. Uma coisa é você analisar o passado, outra coisa é você analisar profecias e fazer apontamentos para o futuro. O que a gente aponta, enquanto reformado, é coerência com a Escritura. E a mais coerente com a Escritura é a corrente amilenista. Mas deixa eu só terminar de falar aqui sobre a questão do dispensacionalista. Vamos lá, eu estava falando sobre a primeira volta secreta, que é o arrebatamento da igreja. A gente não acredita dessa forma. Aí você pergunta assim, mas o que a gente acredita? Eu vou explicar, calma. A gente acredita diferente, mas calma. E a segunda vinda de Jesus visível, vamos lá, pré-milenista e dispensacionalista. Primeiro, eles acreditam no arrebatamento da igreja, vai estar assim acontecendo, as pessoas somem, umas pessoas somem, outras não. E a segunda, visível, lá em Apocalipse 1:7 diz, porque todo olho verá. Na primeira vinda, Jesus também veio em duas fases. Na primeira ele veio de forma visível para o seu povo Israel, na segunda ele veio de forma secreta. Na segunda vinda ocorre uma inversão, pois primeiro o Senhor se manifestará secretamente apenas para a igreja e depois se manifestará visivelmente a Israel. Desse modo, os pré-milenistas creem que a volta de Cristo será precedida de certos sinais com a pregação do evangelho a todas as nações, no período entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda, o qual a Bíblia chama de tribulação. Também haverá apostasias, guerras, terremotos, anticristo, falso profeta, formação da trindade satânica, que enganarão as nações. Somente depois da manifestação do anticristo, o homem da iniquidade, é que Jesus voltará juntamente com seus santos para estabelecer o seu reino. Durante a tribulação, o evangelho será anunciado, mas a salvação será concedida com muitas tribulações, pois os santos que estiveram na terra são perseguidos. Então, o que é isso aqui tudo que eu falei? Isso vai acontecer durante o período da tribulação. E aí Jesus vem, estabelece 1000 anos aqui nessa terra depois disso, arrebatamento, reina 1000 anos, ele volta ele vem com essas pessoas que ele arrebatou, vem todo mundo para a terra, reina 1000 anos com essas pessoas, e depois disso é que ele estabelece o novo céu e a nova terra. Ok? É isso que eles acreditam. A pergunta é, o que nós acreditamos, irmãos? Então, deixa eu explicar para vocês no que nós acreditamos. Amilenismo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês aqui rapidamente, para a gente poder finalizar, tá? Lembrando que a gente continua esse assunto quando eu voltar na próxima aula, que é sem ser esse domingo no outro, tá bom? Sem problema nenhum. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o que a gente acredita, tá? Opa! Amilenismo. O que a gente acredita aqui? Do amilenismo. Celular, agora não. Vamos lá. Peraí, gente. Só anotar aqui. Vocês estão me vendo aqui certinho? Amilenista. Vamos lá aqui para definição. Eu quero deixar aqui com vocês aqui bem certinho aqui do que é o amilenismo. Nós acreditamos assim. Né? Vamos lá responder aqui para você poder anotar. Tá bom? Olha o que a gente acredita aqui como amilenista, né? Para eles, amilenistas, para eles, eu vou ler aqui depois eu anoto.
A presente era vai piorando cada vez mais até a segunda vinda de Cristo. Isso é o que nós acreditamos, tá? Reformados. O qual virá para dar fim à apostasia. Isso acontece porque esse tipo de amilenismo ensina que o milênio mencionado em Apocalipse 20 é distinto da era da igreja, mesmo que preceda ao segundo advento. Essa posição parece ter surgido com a tendência alternativa em substituição ao milenismo, blá, 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 blá. Desse modo, os amilenistas clássicos asseveram que o milênio não é tanto um período de tempo, sim um estado de bem-aventuranças dos santos no céu. Aí aqui, nós temos aqui a interpretação do livro de Apocalipse aqui sobre isso, e eu vou citar aqui algumas coisas que eu falei que voltaria ao livro de Apocalipse. Então, deixa eu explicar aqui para vocês aqui, tecnicamente, ou para vocês entenderem. Só escrever aqui, ó. Amilenismo. O milênio já começou. Essa é uma questão muito importante para a gente poder entender amilenismo. O milênio já começou. Quando começou? Quando? Na volta, na ascensão de Jesus ao céu. Isso implica em dizer o seguinte: desde quando Jesus subiu ao céu, nós estamos aguardando a sua segunda volta. E a segunda volta de Jesus, meus irmãos, ela se dará, essa é a perspectiva que nós temos, em definitivo. O que significa em definitivo? Quando a gente fala lá de arrebatamento, quando a gente fala dessa questão, mas vai ter arrebatamento? Quando acontecer, meus queridos irmãos, de Jesus voltar, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, num piscar de olhos, e aí é por isso que eu falo assim, eu não acredito nesse arrebatamento, a gente pegar e tá aqui, de repente tá lá com Deus, depois volta para reinar 1000 anos, a gente não acredita nisso. Porque o que a gente acredita é, quando Jesus voltar, está inaugurado o novo céu e a nova terra. Em suma, o que a gente está dizendo é o seguinte: quando Jesus voltar, meus irmãos, acabou. Não tem essa de Jesus voltar, ficar aqui 1000 anos, aí depois de 1000 anos é que ele vai fazer o julgamento, fica aqui 1000 anos, dá chance para mais um. Não. O amilenismo acredita o seguinte: nós já começamos esse milênio de preparação, quando ele fala assim, a tribulação vai ser quando, reverendo? Se você está falando aí desses 1000 anos aí, quando que vai ser a tribulação, reverendo? Para nós, a tribulação já começou. Era dos mártires, igreja primitiva, era das trevas. Toda a história da humanidade, todas as tribulações que aconteceram ao longo da história da humanidade, todas as guerras que aconteceram ao longo da história da humanidade, já é apontando para a volta de Jesus, que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas desde que Jesus subiu aos céus, tudo que tem acontecido, ok, aponta para a volta de Jesus. E o grande diferencial, por isso que nós somos amilenistas, na nossa perspectiva e essa é uma visão correta das coisas, quando Jesus retornar dos céus, acabou, meus irmãos. Você percebe isso? O que acabou? A partir de Jesus voltando, não tem mais 1000 anos, não tem mais sequência de coisa, vai para cá, vem para lá, sobe um pouco, desce um pouco, fica um pouco aqui esperando para ter uma nova chance. Segunda volta de Jesus, meus irmãos, segunda volta de Jesus acabou. É o fim. Ok? E isso é importante a gente poder entender o seguinte, como que nós enxergamos as coisas, porque assim, a gente tem uma chance, a nossa expectativa, a nossa oportunidade é enquanto a gente está vivo e enquanto Jesus não volta, porque quando Jesus voltar, o que acontece? Acabou. É juízo final a partir da volta de Jesus. E o que vem? Aí é um assunto meu para a próxima aula. Após a volta de Jesus novo céu, deixa eu colocar em ordem. Juízo final, julgamento final, novo céu e nova terra. E aí, na próxima aula, eu vou especular com vocês. Especular, viu, gente?
como vai ser o novo céu e como vai ser a nova terra. Inclusive, a pergunta que as pessoas fazem, no céu, no novo céu, não no novo céu, na nova terra, onde a gente vai morar? No novo céu ou na nova terra? Vou falar sobre essa pergunta com vocês. Já que a gente vai receber corpo restaurado no novo céu e na nova terra, nesse corpo restaurado, vai ser restaurada a origem de Adão e Eva? Ser restaurada a origem de Adão e Eva. Olha a pergunta interessante aqui que eu vou deixar para vocês. Corpo restaurado 100%. No novo céu e na nova terra, vai ter sexo? Essa é uma pergunta interessante. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que não vai ter sexo aonde? No céu, onde a gente está no estado agora aguardando a volta de Jesus, mas não fala nada sobre a volta de Jesus. Tem gente que defende. Então, na semana que vem, aliás, semana que vem eu vou estar pregando na igreja, mas na outra semana eu vou falar sobre quando Jesus volta e o que acontece depois da volta de Jesus. Até a volta de Jesus, a gente acredita o seguinte, que a gente é milenista. Guerras, dores. Eu vou trazer depois uma interpretação aqui sobre a Apocalipse, porque vocês podem estar perguntando aí, não deu tempo para fazer essas respostas. Pastor, e o anticristo? Pastor, e a marca da besta? Pastor, e o grande dragão? Pastor, e a tríade de Satanás? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, rapidamente respondendo algumas coisas aqui rápidas. Não acredito em marca da besta como chip, ok? Segundo, o anticristo, ele já se manifestou ao longo da história de várias formas, e vai haver uma outra manifestação, mas ele já se manifestou de várias formas. Hitler é uma espécie de anticristo. Nero é um tipo de anticristo. Então, não achem que o anticristo é um ser que vai aparecer aí que não apareceu antes. Já apareceu na história e vai continuar aparecendo. Ok? Então, você tem essas perspectivas. Mas eu vou, na próxima aula, fazer um resumão de Apocalipse aqui, bem rápido. Na verdade, eu queria ter no próximo, se eu continuar como professor de classe de doutrina, eu queria que a gente partisse aqui como uma ponte. Vou até aproveitar que o Eládio está aqui, viu, Eládio? Na classe de doutrina, a gente tem um tempinho para a gente estudar, assim, ano que vem, Apocalipse. Falar sobre Apocalipse aqui no ano que vem. Já que o Eládio está aqui, já peço para ele me autorizar na classe de doutrina para trabalhar Apocalipse aqui com os irmãos. Mas a gente tem um tempo aqui para estudar o livro de Apocalipse, assim, sabe, detalhado, algumas coisas, por exemplo, o que são as trombetas? O que são os selos? O que é a grande tribulação? A gente acredita, meus irmãos, numa interpretação que é muito, muito profunda do livro de Apocalipse, que não cai em lendas aí. E que está dentro muito do pré-milenismo. Tá bom? Mas eu quero aqui encerrar a aula, mas o Eládio abriu o microfone, se ele quiser falar, Eládio, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar agora, que eu nem tive tempo de olhar para as perguntas, gente. Era tanta informação que tinha que passar em pouco tempo, que eu nem tive tempo de olhar as perguntas ou alguma outra coisa. Eu vi que todo mundo anotou. Eládio, quer falar alguma coisa? O pouco da aula que eu vi, que eu fico correndo as classes, né? Uhum. É muito interessante esse amor por Israel que essas igrejas têm, né? As igrejas neopentecostal, a ponto dos pastores utilizar até símbolos, né, nos cultos e tudo mais, né? Uma igreja que se diz cristã e tem todos esses símbolos judaicos, fica meio esquisito a gente acreditar nessas coisas, né, pastor? Não, Eládio, muito boa sua colocação, porque é justamente isso mesmo, né? Assim, a gente ama Israel, tá? Mas tem gente que interpreta que Israel, por ser Israel, ela tá garantida uma salvação para ela sem Jesus, e não existe isso. Ela precisa de Jesus como a gente precisa de Jesus também. Então, assim, o meu amor por Israel é um amor, assim, como a nação onde o povo eleito, o povo sofrido, o povo separado, povo que sofreu, mas, por exemplo, tem tantas coisas absurdas, por exemplo, eles falam assim, inaugura, tem muito cristão pentecostal que fica esperando movimentos em Israel como sinais da volta de Jesus, e a gente está num contexto muito mais amplo do que isso.
O evangelho tem em toda a terra. Mas eles ficam falando assim, enquanto não tirar a mesquita que está lá onde era o templo, então o sinal da volta de Jesus é quando aquela mesquita for derrubada e reerguido o templo de Salomão, ali se inaugura a volta de Jesus, porque Jesus vai colocar a planta dos pés dele dentro do templo. Nós começamos a nossa aula falando sobre a Jerusalém, que desce do céu, ataviada como noiva, e ali é perfeito. Depois eu posso até trazer nas próximas aulas as medidas atualizadas daquela Jerusalém. Ali, se você fazer o cálculo, Eládio, irmãos, daquela Jerusalém, os dados que são dados ali daquela cidade, cabe ali naquela cidade, em cada pavimento, centenas de milhares e milhões de pessoas. É um negócio impressionante. Como Nova Terra. É um negócio impressionante. Cabe centenas de milhões de pessoas no cálculo que você faz daqui daquela Nova Jerusalém que é apresentada ali. Mas, assim, veja que com isso, a gente não está dizendo, então, que é Israel, que eu fico, tem que levantar a bandeira de Israel aqui e tal. É uma interpretação pentecostal. É por isso que, às vezes, nós temos dificuldades, porque é um assunto delicado, mas Israel já cumpriu a missão dela. A Israel, ela tem que se converter a Cristo, como qualquer reino tem que se converter, como qualquer pessoa precisa se converter a Jesus. Teve uma pergunta aqui que foi feita aqui, interessante também, só para explicar aqui, para não ficar batido, que pode ser pergunta de muitos de vocês, que está lá em Mateus 24, 40 e 41, quando eu falei do arrebatamento, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso aqui está falando da volta de Jesus, gente. E quando fala da volta de Jesus, lembra que Paulo fala, num piscar de olhos? Ali não está falando de arrebatamento para você ir e depois voltar. Ali está falando de volta definitiva. É essa a diferença. Realmente, quando Jesus voltar, meu querido irmão, num piscar de olhos, corpo restaurado, você vai para a glória, mas vai definitivo. Quem fica, acabou. Juízo final e condenação eterna. Não é incoerente com o que eu estava falando. O que é incoerente é a pessoa achar que ela vai ser arrebatada, entendeu? Ela pisca, Jesus voltou no céu. Aí só para um grupo de pessoas. Quem ficou, fica com uma chance ainda, aguardando Jesus vir com essas pessoas que foram arrebatadas, reina 1000 anos e fica aqui nessa terra reinando 1000 anos. Aí com o corpo glorificado lá, dominando sobre os outros, aqui nessa terra, perdidos e salvos juntos aqui nessa terra durante 1000 anos. Eu acho isso uma distorção da perspectiva bíblica. Porque na hora, Jesus, o que Jesus falou? Na volta de Jesus, joio e trigo. Joio para um lado, trigo para o outro, novos céus e nova terra. Acabou. Entendeu? Isso é um pouco da doutrina adventista, né, pastor? Tem a questão da doutrina adventista. O filme Deixados para Trás é adventista. O filme Deixado para Trás fala isso. Tem a doutrina dos Testemunhos de Jeová também. Testemunhos de Jeová, eles falam 144 mil, né? Nós nem falamos isso. Rapidinho aqui, 144 mil, porque o tempo já foi. Mas 144 mil, gente, se fosse só 144 mil que vai para o céu, que os Testemunhos de Jeová, eles chegam para você e falam assim, você sabia que é só 144 mil que vai para o céu? Eles falam assim para você, né? Quando um testemunho de Jeová fala isso para você, você pega e fala assim para ele assim, meu amigo, então nem eu vou, nem você. Porque se fosse 144 mil, só de testemunho de Jeová que tem nos Estados Unidos, tem mais de 200 mil. Só os que estão nos Estados Unidos. Imagina os que já morreram. Então, peraí, se é só 144 mil, quando o testemunho de Jeová falar isso para você, é só 144 mil, você fala assim, meu amigo, desculpa, então, eu não vou e nem você. Que já deu a lotação já, né? Pegando a história desde que tem testemunho de Jeová. Mas muito bem, meus amigos, é isso. Muito obrigado. O assunto é fenomenal. Wanda, espero ter respondido a sua pergunta. Nós voltaremos na semana que vem com a professora Sara e o professor Samuel, mas o professor Samuel que vai dar a aula. Obrigado, Samuel. Na outra semana eu retorno com o assunto aqui do vídeo final, tá? Enquanto isso, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa aula hoje. Eu fiquei tão focado aqui no assunto que era importante que eu não consegui dar atenção para os alunos que entraram aqui. Eu só vi a Sara entrando aqui um pouquinho. A Patrícia colocou aqui, anotem perguntas. Façam perguntas. Vocês vão ficar pensando nisso hoje? Faz perguntas que a gente vai tentar responder. Mas o meu abraço aqui a Adriana, Berenice, Cecília, Eduardo, Eládio,
Eliana, Ulda, Leda, minha mãe, Lúcia Antunes, a Marfisa, Maria Emília, que está lá com Jesus, Marli, a Priscila, Regina, Renê fez aniversário essa semana, né, Renê? Deus abençoe sua vida, viu, Renê? Aniversário, Deus abençoe você. Ruth Oliveira, querida Rutinha, Deus abençoe sua recuperação, viu, Rutinha? Nós te amamos, oramos por você também. Rutinha Castelo Novo, Samuel, professor que vai dar aula semana que vem, Deus abençoe você, viu, Samuel? Tá em boas mãos. Doutora Sara, olha aí, o Sérgio tá aí hoje, o Sérgio Ananda, meu cunhado, tá aqui hoje, voltou, fazia tempo que eles não vinham também, saudade de Sérgio Nanda. Terezinha Castel Novo, Thaís, Nani e Wanda Silva. Gente, muito obrigado. Nos encontramos aqui na semana que vem, se Deus permitir. Eladio, um grande abraço. Doutora Sara, grande abraço. Samuel, grande abraço. Ledinha, grande abraço. Cecília, grande abraço, que estão aqui na minha tela. Beijo para vocês. E a gente se vê semana que vem. Semana que vem eu tô aqui na aula, tá? Vou estar assistindo. Mas na outra semana eu volto para dar aula, tá bom? Todos presentes aqui na semana que vem. Bom domingo a todos, bom almoço para todos. Com Deus. Você também. Tchau. Tchau, tchau, Cecília. Tchau.